Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a produção de etanol. Quais as principais vantagens e desvantagens, quais os principais processos produtivos e tudo mais. Antes de tudo, gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curte já o vídeo, comenta e compartilha com todos os seus amigos, tá? E é nóis! Antes de tudo, faz o quê? Roda a vinheta! Então pessoal, como eu já falei para vocês no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de etanol. Lembrando que é um vídeo do componente agroenergia para os estudantes da Escola Técnica Estadual Luiz Alves Lacerda, tá? Os estudantes dessa escola, eles têm esse componente. Esse componente ele fala basicamente da produção de energia a partir dos materiais da agroindústria, tá? E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a produção de etanol. Etanol, a gente tem que lembrar que é um dos biocombustíveis mais utilizados atualmente, se não o mais utilizado, e ele compete um pouquinho com a gasolina, que é um combustível fóssil, tá? Vamos lá? Então, etanol. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa Brasileiro de Álcool, o PROÁlcool, tá? Ele foi um programa desenvolvido pelo Ministério da Agricultura no Brasil, e esse programa ele teve por objetivo incentivar a produção de etanol a partir dos produtores brasileiros. Porque se a gente parar para pensar, o Brasil é uma potência na produção de etanol, porque o Brasil, a partir do seu clima, ele tem a quantidade de plantações de cana-de-açúcar muito grande. E essas plantações de cana-de-açúcar, elas são muito importantes para a produção do etanol, tá? Então, esse programa ele foi criado no ano de 1975 e de 1975 a 1979 deu-se a fase inicial. A fase inicial é a fase da criação do PROÁlcool, Programa Brasileiro de Álcool. Em 1978 surgiram os primeiros carros movidos totalmente a álcool. Na ocasião, o Brasil importava em torno de 70% do petróleo que consumia. Em 1979 aconteceu o segundo choque do petróleo, devido à guerra entre Irã e Iraque. E aí, a partir desse momento, o petróleo começou a ficar muito mais caro. E como o Brasil tinha essa estratégia, né, essa segunda via, digamos assim, que era a utilização de etanol nesses automóveis, aí surgiu a segunda fase, chamada fase de afirmação, entre 1980 e 1985, com a crise do petróleo. Em 1986, os carros a etanol eram responsáveis por 96% dos veículos comercializados aqui no Brasil, tá? Só que chegou a terceira fase, que foi o contra-choque do petróleo, chamada a fase da estagnação, de 1985 a 1995. O ano de 1985 marcou o fim de uma etapa. Depois disso, a participação dos carros a álcool na produção anual despencou 88,4%. Em 1988, 61%. Em 1989, 19,9% em 1990 e apenas 0,3% em 1996. E aí começou a decadência dos carros movidos a álcool, né? Na última fase, de 1995 a 2000, é a fase da redefinição. Em 1998 foi obrigatória a adição de 22% de álcool à gasolina, tá? E depois disso, em 2013, surgiram os carros flex, né? Todo mundo sabe que carros flex são aqueles carros que se comportam tão bem sendo movidos a gasolina ou movidos a álcool, tá? Essa foi uma estratégia muito bacana, porque parou aquele choque, né, do petróleo versus o álcool e desenvolve a economia do Brasil, do país. E aí, a gente tem aqui, no lançamento do PROÁlcool, a gente vê que houve um boom, né, da utilização desses carros movidos a álcool, tá? Até o surgimento dos carros Total Flex, né, que são esses carros movidos tanto a álcool como a gasolina. Lembrando que na cadeia, né, produtiva, digamos assim, a gasolina ela compete com o álcool, porque ela tem as mesmas características energéticas na queima, né?
E aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, na Europa eu sou o campeão da Fórmula Ford. Aqui eu dirijo um Corsa 2 álcool, o campeão de economia. E aí, como é que se dá basicamente a produção do etanol? Atualmente, as principais matérias-primas utilizadas para a produção do etanol no mundo são: eu tenho cana-de-açúcar, milho, aveia, arroz, cevada, trigo e sorgo. Aqui no Brasil, como a gente sabe, a cana-de-açúcar é a líder nessa produção de etanol. E aí o Brasil é um dos maiores produtores no mundo, né, de etanol, e esse etanol é proveniente da cana-de-açúcar. Devido às grandes áreas necessárias para a produção de cana-de-açúcar, pesquisadores estão buscando novas fontes energéticas para a produção de etanol, ou seja, outras estratégias. Uma dessas estratégias a gente vai falar na próxima aula, que é a produção de etanol de segunda geração, né, onde eu utilizo a biomassa para a produção desse material. Aí o etanol proveniente da cana-de-açúcar constitui o principal componente da matriz brasileira de biocombustíveis, mas existem estudos sendo conduzidos pela Embrapa e outras instituições de pesquisas no Brasil e no exterior sobre fontes alternativas para a obtenção do etanol, como o etanol amido e a celulose, proveniente de resíduos agrícolas. Então, a gente quer buscar outros materiais, já que a cana-de-açúcar ela necessita de uma área muito extensa para o plantio, né? E essas áreas, às vezes, áreas que são resultados do desflorestamento, né? Da retirada da vegetação local para o plantio dessa cana-de-açúcar, tá? Mas, ainda assim, a cana-de-açúcar torna-se uma das estratégias muito importantes para a economia brasileira e principalmente para a economia dos biocombustíveis. A cana-de-açúcar é a matéria-prima mais importante do Brasil, isso já se sabe, né? Sobre a cana-de-açúcar, ela é uma planta semi-perene, dura pelo menos 5 colheitas, com alta produtividade e possui muitas vantagens com relação a outras, né? Porque ela precisa de menos energia para plantar e cultivar, né? Porque ela tem essa característica. O sistema de rotação, que reduz a erosão e renova o carbono efetivo, ela relativamente exige menos defensivos e fertilizantes, porque é uma planta que ela já se adapta melhor, tanto ao solo quanto à região, e possui muitas variedades, muitas espécies, tá? Sobre a plantação e a produção da cana-de-açúcar, o ciclo de produção normal de cana compreende 5 cortes durante 6 anos. A gente sabe que tem aquele período de plantação e crescimento da cana-de-açúcar e tem o período da colheita, tá? Geralmente a cana-de-açúcar ela dura 5 cortes, né? Que são 6 anos. A produção média no Brasil é de cerca de 70 toneladas por hectare, embora na região centro-sul essa possa atingir recordes de 200 toneladas por hectare. Então, a quantidade de produção de cana-de-açúcar é gigantesca. A maioria das usinas se localizam no estado de São Paulo, né, que possui uma produtividade que varia em torno de 80 toneladas por hectare. E na região centro-sul, a colheita ocorre de abril a dezembro e na região nordeste, de agosto a abril, tá? Então aí você percebe que são 6 meses, né, de produção aí dessa colheita e produção do etanol, desse material, tá? Em relação à colheita da cana-de-açúcar, como a gente sabe, o sistema tradicional envolve o cortador de cana, né, que é aquele corte manual, onde primeiramente tem a queimada, né? Qual o objetivo da queimada? O objetivo da queimada é realmente tornar a colheita mais fácil, né? Porque primeiro, a gente sabe que a própria cana, ela tem aqueles materiais que são irritantes à pele, né? Nas suas folhas. E também tem a questão de, dentro do plantio de cana-de-açúcar, você pode ter alguns animais e que esses animais, eles são, como é que eu posso dizer, perigosos, né, para os próprios catadores, né? Então, cortadores de cana. Então, primeiro é realizada essa queima, tá? A gente sabe que a queima
é um dos principais problemas ambientais do plantio da cana, porque libera uma quantidade gigantesca, né, de gás carbônico para a atmosfera. Porém, essa característica já está mudando. Por quê? Porque a questão da mecanização dessa colheita está sendo muito discutida. Só que tem um problema, né? Principalmente aqui em Pernambuco, que o relevo ele nem sempre é totalmente plano, né? O solo ele nem sempre é totalmente plano. E para que algumas máquinas elas atuem, é necessário que esse solo ele seja totalmente plano. E esse é um dos principais problemas que se discutem em relação à mecanização dessa colheita da cana. Então perceba, essa prática agrícola ainda é usada em 70% dos casos, porém vem sendo mecanizada aos poucos devido às restrições ambientais, né? Essa questão da queimada. Recentemente, um acordo firmado entre o governo e produtores propôs com meta que em 2020 toda a produção esteja mecanizada. É algo que a gente não viu ainda, né? Mas e aí aqui a gente tem imagens, olha, dos próprios cortadores de cana, aqui as queimadas, a cana já queimada, e aqui a gente tem o material mecanizado, né? Em que todo o processo é feito a partir de máquinas, né? Desde a colheita até o transporte para a usina. Aí aqui, ó, o processo da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é cortada e em seguida é transportada para as usinas para evitar a perda de sacarose, né? Esse açúcar que eu quero. O transporte é baseado em caminhões adaptados para a colheita da cana e que possui capacidade entre 15 e 60 toneladas de cana. A cana não pode ser estocada por mais que alguns dias e a usina só funciona no período de colheita, né? A usina só funciona naquele período ali em que a colheita está acontecendo para a produção mais eficaz de açúcar e consequentemente de etanol, tá? E aqui a gente tem um exemplo de usina que a gente pode trazer como exemplo para a biorefinaria, em que a gente tem a plantação, tá? E rodeado pela plantação, aqui dentro a gente tem a usina. Dentro dessa usina a gente tem um setor de produção de açúcar e a gente tem um setor de fermentação para a produção de etanol, tá? Tudo no mesmo ambiente. E aí a gente tem, ó, diversos equipamentos, né? A gente tem essas torres, tá? Que são as torres de destilação, na qual a gente separa, né, toda a água residual que está presente no etanol, que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, ó, como é que é feita a produção de etanol? A gente tem aqui um quadro em que ele organiza direitinho esse etanol, tá? Eu tenho aqui a cana. A primeira coisa que faz com a cana é moer, tá? Quando a gente moe, tá? A primeira etapa do processo, tratamento da cana, antes do processo de extração, é a lavagem do material. Então a gente pega a cana, vai lavar a cana. Aí a extração é feita em moinhos de cilindros em conjuntos de 4 a 7 rolos sucessivos. Então a cana ela vai ser esmagada por esses moinhos, tá? Nesse processo a cana é lavada sucessivamente com água quente. Essa água quente vai ajudar todo o açúcar que está presente ali no caldo da cana a dissolver, tá? Eu aumento a temperatura, eu vou dissolver mais açúcar. Processo chamado lixiviação. E a partir daí a formação do caldo de cana. O caldo de cana é um caldo rico em sacarose, tá? É essa sacarose que eu quero para a produção de açúcar e consequentemente produção de etanol. E aí, ó, o bagaço é separado, tá? E aí entra aquele processo em que esse bagaço ele pode ser queimado e essa queima vai gerar energia para produção de calor para acender as caldeiras. E aí o bagaço é utilizado como combustível na planta da usina, tá? De energia. Depois que eu tenho aqui, eu moí, eu vou para o tratamento químico. O que é o tratamento químico? A correção do pH, tá? Porque eu tinha lá o pH 6,5, meio ácido, eu vou tratar com óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio aqui, ó, o caldo de cana é quimicamente tratado por coagulação, floculação e precipitação de impurezas. Esse óxido de cálcio ele vai ajudar a coagular, a retirar essas impurezas que ainda estão presentes no caldo da cana, tá?
Depois que eu tirei essas impurezas aqui no tratamento químico, eu vou para o processo de filtração, tá? Aqui a gente não tem explicando direitinho o processo de filtração, mas vamos aqui pelo esquema. O processo de filtração, ele vai separar os resíduos sólidos dos resíduos líquidos, né? E esses resíduos sólidos, eles são chamados de torta de filtro, tá? Eles podem ser eliminados por decantação, que é quando todo esse resíduo sólido ele fica ali naquele fundo e a parte de cima é retirada, tá? Depois que eu tenho esse resíduo sólido retirado, né, eu tenho apenas o resíduo líquido, o resíduo líquido ele vai para a evaporação. O que é evaporação? Eu vou retirar a água. Quando eu retirar a água, eu tenho apenas agora o açúcar sólido, né? O açúcar sólido ele vai ser cozido, né, e centrifugado, tá? Quando ele for centrifugado, apenas a parte sólida vai ficar e o resíduo líquido, que a gente chama de melaço, ele parte lá para a fermentação. Depois de centrifugado, ele é seco e forma aqueles açúcares que são embalados e são enviados para a nossa casa. Porém, a gente tem aqui, ó, que tanto o melaço ele pode voltar, quanto a parte líquida, ele vai para o processo de fermentação, tá? O que é o processo de fermentação? Esse processo de fermentação é muito importante para a produção de etanol. No processo de fermentação, a gente tem, ó, primeiro, a hidrólise ácida. A hidrólise ácida é o seguinte, eu tenho a sacarose. A sacarose é formada por duas moléculas, tá? Uma de glicose e uma de frutose. Essas duas moléculas estão ligadas e eu preciso fazer com que essas moléculas elas se quebrem. Quando essas moléculas se quebrem, a gente chama isso de hidrólise ácida. Hidro vem de água, lise vem de quebra. Então, hidrólise é a quebra por meio da água em meio ácido. Quando essa hidrólise ácida acontece, a gente forma a D-glicose e a D-frutose, tá? Que são dois monossacarídeos. Esses dois açúcares monossacarídeos, eles vão participar da formação do piruvato. O piruvato é um dos intermediários da reação, tá? Porque a partir do piruvato, eu tenho o que a gente chama de fermentação alcoólica anaeróbica para a formação do álcool etílico, também chamado de etanol. Todo esse processo vai acontecer ali naquele tanque de fermentação, tá? E acontece com a ajuda de um micro-organismo, tá? Uma bactéria que vai ajudar essa fermentação a acontecer, tá? Então, a fermentação alcoólica anaeróbica. Anaeróbica por quê? Anaeróbica porque é uma fermentação que acontece sem a presença de ar, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um experimento simples, tá? Que foi desenvolvido por Ferreira, nesse artigo aqui, A Química da Produção de Bebidas Alcoólicas, que tenha como a gente vai fazer para produzir etanol em casa. A gente tem, ó, que os materiais são um tubo de ensaio, tá aqui, açúcar, que pode ser tanto aquele açúcar de sacarose que a gente tem em casa, quanto maçã, um caldo de cana, tá? Pode ser beterraba. A gente vai ter que ter o fermento do pão granulado, ou fermento de pão granulado ou em tabletes, para acontecer a fermentação. A gente tem que ter água de cal, tá? Você sabe o que é cal, né? Que negócio que usa para pintura, né? Que quando eu coloco aquilo ali em água, forma hidróxido de cálcio, rolha de mangueira, tá? Uma rolha em mangueira aqui, rolha para tampar aqui, e um tubo de vidro, tá? E um recipiente assim, ó, que tenha uma entrada grande e uma saída assim menor, tá? O que acontece? Quando a fermentação aqui acontecer, tá? A gente vai ter, ó, a produção de um material. Esse material que é produzido, ele é o CO2, tá? E aí a gente vai ver ele sendo produzido aqui. Quando
Então, à medida que essa fermentação vai acontecendo, vai produzindo um gás que a gente vai ver aparecendo aqui, tá? Quando esse gás aparece aqui, consequentemente, vai ter a formação de etanol nesse recipiente, tá? Então, aí esse é um experimento legal que vocês podem realizar em casa, tá? Qualquer dúvida, vai falar comigo. Então, pra gente finalizar, olha aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para o nosso esquema, que a gente já viu basicamente tudo, ó. A gente já viu a fermentação, né? Lá aquele processo anaeróbico. E agora a gente vai ver o processo de destilação. Para que serve a destilação? Destilação e retificação são dois processos que são utilizados para que o álcool ele entre nas especificações determinadas pelo governo, tá? Então, ó, o álcool hidratado, que é esse álcool utilizado como combustível para automóveis, ele tem que ter aproximadamente 6,8% de água, tá? Então, como é que é feito para retirar essa água? Essa água, ela é retirada a partir do processo de destilação, onde numa torre de destilação eu vou ter a evaporação apenas do etanol e de uma quantidade muito pequena, aproximadamente 6,8% de água. E se eu quero álcool anidro, né? Anidro é sem água, né? Ou com a quantidade muito pequena de água, ou seja, menos que 0,7% de água. Eu vou utilizar, que ele é utilizado, né? Para mistura, em que ele é utilizado para ser misturado a gasolina de 20 a 25%, tá? Ou como produto químico em indústrias e farmácias. E aí, essa retificação, às vezes, é utilizado com álcool hidratado. Eu tenho álcool hidratado e coloco na torre de destilação novamente para produzir o álcool anidro, tá? Então, ó, a partir disso, eu tenho a produção do etanol. Para que serve o etanol? O etanol tem diversos fins, tá? O principal é como combustível em automóveis. Mas também o etanol pode ser utilizado para a produção de produtos químicos, como perfumes, tá? A gente tem aí, ó, com essa pandemia, a gente tem a produção gigantesca de álcool em gel, tá? Eu preciso de álcool anidro para produzir o álcool em gel e tudo mais, tá? Então, é basicamente assim que acontece. Como a gente viu, no Brasil, uma das principais matérias-primas, se não a principal, é a cana-de-açúcar, que é um material muito importante. A gente sabe que, mesmo a gente vendo, né, a quantidade muito grande de plantação aqui na zona da mata de Pernambuco, quando a gente vai para o interior, né, mas a gente sabe que a maior concentração dessas plantações, dessas usinas, está em São Paulo, tá? Naquela região ali do Centro-Sul. Eu tenho a maior quantidade de plantações de cana-de-açúcar, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço vocês terem assistido até aqui, tá? Se gostou, compartilha, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, tá? Não deixe de ajudar o nosso canal. E é isso. Um beijão e valeu, seus arretados. Falou!